tarô é um instrumento, ele funciona direitinho, mas ele é divinatório, ele não é adivinhatório, é uma diferença. A parte do tarô que é pesada, mais densa, ela é adivinhatória. A parte do tarô que é mais sutil, ela é divinatória. São duas coisas muito diferentes. Então eu resolvi depois ir mudando, dizendo, não, vou ficar numa coisa mais adivinhatória. Por quê? Porque começou a acontecer um monte de problema comigo, que era as madames, as pessoas ricas, chegarem lá na minha casa, bater na janela, eu já estou dormindo 1h30 da manhã, 2, 3, para eu jogar tarô, porque eu estava muito naquela coisa adivinhatória. Isso era um pouco pesado por isso, eu não tinha sossego. Todo lugar que eu ia, o povo, ai, trouxesse teu tarô, ai, tira uma carta aí para mim, ai, quero marcar consulta. E naquela época eu não cobrava barato, né? Então todo mundo podia ir. Aí era um agravante também, eu não sabia também selecionar. Para dizer, não, você pode, você não pode, você pode, você não pode, não dá, né? Aí eu comecei a atender bastante com o tarô de Marseille, esse tarô. E aí eu comecei também a fazer alquimia. Eu estava fazendo exatamente o momento que eu estava fazendo o kit do DNA, das serpentes, da herança genética. Quando eu jogava tarô, eu dizia, nossa, que coisa interessante, eu já vi essa história em algum lugar. Ficou na minha cabeça. Quando foi um dia, eu joguei tarô lá o dia todo e passei também florais, fiz atendimento floral. Eu comecei a sacar, dizendo, nossa, isso aqui parece um postulado do Nicolas Flamel. E aí eu fui dormir. E aí quando eu dormi à noite, uma pessoa veio de noite assim e falou assim, ó, eu gostaria de te levar num lugar, porque você precisa desenterrar de lá umas coisas bem interessantes. Você vai gostar. É tudo muito colorido. Acordei com aquela sensação maravilhosa. E aquela voz não era assustadora, né? Era um convite. E aí dormi de novo. Quando eu dormi, eu estava numa parede muito escura. E aí aquela parede, eu olhava assim para um determinado canto dela e eu sabia que ali tinha um retângulo preto. Uma parede preta não dá para ver, né? Mas a intuição falava, tem um retângulo ali, era como se eu estivesse vendo ele na minha cabeça. E eu ia e colocava as mãos. Aí na hora eu pensava, isso aqui é uma tumba. Se eu for abrir aqui, expor isso aqui, é um cadáver. E eu não estou afim de cadáver, né? Mas ia uma coisa em mim assim, empurra, 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 e eu empurrava. Quando eu empurrava, aí aquilo saía virando assim, ó. E quando virava, tinha um monte de símbolo. E saía ali como se fossem mosaicos que se formavam com imagens que eu olhava e dizia, nossa, eu conheço essas imagens. Eu sei de onde essas imagens são. Essas imagens são do tarô. Nossa, aí eu acordei e falei, gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu estou vendo o tarô. Eu ia em outra tumba, empurrava. Quando eu empurrava de novo, novamente aquelas figuras apareciam assim. Elas apareciam na realidade assim, uma do lado da outra, mas misturadas. Depois elas se desmisturavam e formavam desenhos que eu conseguia entender. E chegar à conclusão que eu estava vendo o tarô de Marseille, eu não estava vendo nada demais. Eu acordei e pensei assim, o tarô de Marseille, ele é um postulado do Nicolas Flamel. Eu falei, eu quero saber quem é. E entrei lá no Google, feito um desesperado, e fui procurar tarô de Marseille. E aí, qual é a história? O tarô de Marseille aparece em Paris, na mesma época de Nicolas Flamel, por volta de 1330. Em 1340, 10 anos depois, ele aparece em Bolonha, na Itália. Ele aparece em Florença, logo depois, como encomenda da família Sforza. Nicolas Flamel viveu em 1300, 10 anos depois. Ele estava na Itália, mais precisamente em Bolonha, montando um hospital lá. Possivelmente ele ganhava um patrocínio do Ducato de Sforza em Florença. Não é muita coincidência. E quando você estuda alquimia e conhece Nicolas Flamel, você vê que aquilo está escrito ali. Eu comecei a comparar toda a história de Nicolas Flamel nos seus postulados, por exemplo, quando ele conta a jornada da queda do espírito. E aí eu descobri que existe um notebook de Nicolas Flamel, onde você tem essas 21 lâminas, mas assim, quando eu li, eu falei, não, mas parece que não é nada parecido com aquelas figuras, mas tem uma relação.
E a história do Nicolas Flamel é que ele foi fazer o caminho de Santiago. No meio do caminho, ele recebeu 21 lâminas de um monge chamado Abraão, que continha os segredos lá da pedra filosofal. Ele voltou para Paris com essas lâminas, que ninguém sabe onde está. E ele, por incrível que pareça, era devoto de São Tiago. Por isso que ele ia sempre a Santiago de Compostela. E ele fazia o caminho de Santiago como uma penitência. Cruzando essas histórias, eu descobri que eu estava diante dos mistérios, dos segredos do tarô. Naquele estudo todo, eu fiz só umas correções. Eu achava que aquela carta do tarô de Marseille, número 6, na realidade ela era a 7. E aquela que era a 7 era o 6. Então, duas cartas lá, eu troquei os números, fiz assim essa correção, porque ao longo de muitos anos, algumas cartas do tarô de Marseille foram reconstruídas, né? Não foi a das originais. E ainda tinha lá a Inquisição que queria trocar as bolas. Quando via que não conseguia controlar aquilo, ela tentava deturpar aquilo e fez isso com muitas escrituras alquímicas na época. Eu coloquei e construí um oráculo. Aqui tem todas as cartas e elas são distribuídas como uma mandala. Então, na realidade, isso aqui quem é? Isto aqui sou eu. E aqui no meio, né? Isso aqui é o meio do meu corpo aqui, ó. Isso aqui é o Phlogiston. É a carta que representa o espírito. Né? Então, quando o ser encarna, ele se veste com essa roupa. Ó. A roupa do espírito encarnado é um tarô, é uma jornada. Ele está contando as histórias dele. Então, aqui são várias áreas da sua memória espiritual. Aqui ele guarda a espiritualidade, aqui ele guarda o seu poder pessoal, aqui ele guarda a sua parte alquimista, aqui a sua parte rainha, o rei, a sua parte papal, o papa, o verbo, a transformação. E o centro de tudo é o espírito. O oráculo veio primeiro na minha cabeça. E as cartas, eu queria criar umas cartas também assim bem ousadas, diferentes e mapear elas de acordo com o mundo que eu vivia dentro do laboratório. Eu fiz essas cartas com um artista de rua. Então essa é a carta do ego. Ah, o mundo. Ó, que bonitinho, não é? E eu mudei o nome, por exemplo, essa aqui é o Ouroboros, que é a fortuna, a boa fortuna, no tarô de Marseille. Isso aqui é uma pintura minha de muitos anos atrás. Descobri hoje ela aqui em casa, perdida. E aqui, ó, a reflexão. Lá no tarô de Marseille é outro nome. Por exemplo, a temperança lá no Marseille, eu chamei de a inspiração. Por exemplo, no tarô de Marseille, você tem uma carta que representa o trabalho. Eu coloquei como a fonte da juventude. Então você tem aqui uma força, um feminino, um criativo saindo de dentro dela aqui. O leão, que o nome dessa carta é a força no tarô de Marseille. Eu coloquei a fonte. E aqui, ó, você tem o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Então as cartas também têm seus mistérios. Esse aqui é o mistério mais denso. Que para o tarô de Marseille é o diabo. Eu quis colocar um diabo pior que o diabo. Traduzir ela como os medos. Então veja bem, ele segurando esse cérebro, né? Lá na sua direita, o representante esse regente aí, ele representa aí um planeta que é Mercúrio. Tá o símbolo aí na mão dele. Tá vendo? Então aqui tem bem aquela coisa visceral, o demônio visceral, aqui o demônio mental mesmo, né? É aquele que domina através da mente. A mente fica o tempo inteiro mentindo para você e, nossa, fazendo um maior estrago. Esse é o Phlogiston. Lancei isso aqui e isso aqui. Tarô Alquímico. Esse meu livro aqui. Tem um pouco dessa história aqui que eu contei para vocês de forma resumida, mas aqui também tem a história do tarô. Quem criou o tarô de Marseille? Ninguém sabe. É um mistério. Mas para mim esse mistério se resolveu. Para mim é Nicolas Flamel, que se você vê a obra dele todinha no nível de alquimia laboratorial, você vai ver escrito lá o tarô. Há uma mudançazinha,
de número não altera o produto.